Vamos à leitura do texto. Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível, inspirada, inerrante de Deus. E assim disse o apóstolo Paulo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém e amém. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ilumina-nos com teu Espírito, que prega os que ouvem. No nome de Jesus. Amém. O que há em comum nas grandes batalhas travadas ao longo da história? O que há em comum, irmãos, entre Alexandre o Grande e César, ou os Césares de Roma, em suas buscas através da espada e da guerra? Por que a Grécia levantou-se contra Troia, conforme Homero registrou nas famosas Ilíadas? O que motivou o rei Leônidas e os 300 de Esparta, ou Espartacus e os escravos de Roma, a se levantarem contra os poderosos impérios persa e romano? Ou em nossa história mais moderna, por que as duas guerras mundiais aconteceram? Ou por que os países seguem lutando um contra o outro até hoje? A melhor resposta que eu encontrei para todas essas perguntas, irmãos, é que toda batalha é movida por aquilo que se crê. As pessoas só estão dispostas a lutar e a morrer em favor ou daquilo ou por aquilo que creem ser a verdade. É a verdade somente. E é por isso, irmãos, que Paulo, neste texto, encoraja Timóteo a travar a batalha mais importante da história, que de fato é a batalha pela sã doutrina. A verdade de Deus, como bem sabemos, estava sendo ameaçada pelos falsos mestres, e por isso Timóteo, queridos, como um soldado de Deus, precisava estar pronto para lutar por ela. E é o que a igreja de hoje deve fazer também. Me permita uma vez mais contextualizá-lo, elucidar a carta que estamos estudando. A partir do versículo 18, irmãos, Paulo retoma o propósito e ao tema da carta. Nós sabemos que Timóteo ficou em Éfeso para lidar com o problema dos falsos mestres que já haviam se infiltrado na igreja. E o apóstolo deu uma clara ordem a fim de que Timóteo repreendesse certos indivíduos que ensinam outra doutrina ou um outro evangelho. Na sequência, o que nós temos do verso 12 ao 17 é o que chamamos de digressão, ou seja, é um desvio momentâneo do assunto principal tratado na carta. Porque depois que menciona no verso 11 o evangelho da glória do Deus bendito, Paulo relembra o que o poder transformador da graça de Deus fez por ele, em sua própria vida, e o que podia fazer também em favor dos pecadores em Éfeso. Dito isso, após encorajar Timóteo com seu testemunho pessoal, o apóstolo agora o convoca a preparar-se para o combate. E aqui ele faz questão de usar uma linguagem com certo teor militar, irmãos. Afinal de contas, uma guerra está sendo travada. Os soldados inimigos estão infiltrados no meio da igreja, disseminando seus falsos ensinos e assim a colocando em risco. E é por essa razão que Timóteo deveria munir-se, assumir seu posto e preparar-se para travar a batalha pela sã doutrina. E esse é o tema da mensagem de hoje, meus irmãos. A batalha pela sã doutrina. A pergunta a ser feita, como esse combate deve ser travado? O apóstolo Paulo aqui traça uma simples, mas efetiva estratégia para o soldado Timóteo, e que deve ser aprendida também por toda a igreja de hoje. Em primeiro lugar, versos 18 a 19. Na batalha pela sã doutrina, é preciso manter a fé e a boa consciência. Na batalha pela sã doutrina, é preciso manter a fé e a boa consciência. Volte mais uma vez comigo para o verso 18. Paulo diz, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate.
Para começar, meus irmãos, eu destaco a importância do termo dever. O que significa que o apóstolo Paulo não está fazendo um pedido a Timóteo, mas o ordenando com toda a autoridade. Ao chamá-lo de filho mais uma vez, Paulo não tem a intenção apenas de demonstrar afeto, mas de deixar claro que existe uma relação de autoridade e submissão entre eles. Sabendo também que essa carta seria lida não só por Timóteo, mas por toda a igreja. Paulo a assegura de que Timóteo estava agindo sob as ordens de seu líder e pai espiritual. Dessa forma, irmãos, a igreja deveria receber a autoridade do jovem pastor e acatar suas determinações naquele momento. Além disso, pensando ainda em encorajá-lo, Paulo menciona certas profecias feitas a respeito de Timóteo. E sobre isso nós perguntamos, o que é que ele quer dizer com isso? O que tipo de profecias Paulo tem em mente? O mais provável, irmãos, é que se tratam de profecias acerca do ministério de Timóteo e de sua recomendação à igreja. Essas profecias possivelmente foram dadas na ocasião de sua ordenação, porque era assim que a igreja primitiva costumava proceder. Por exemplo, o próprio Paulo, se você ler Atos capítulo 13, juntamente com Barnabé, foram separados pela igreja para o ministério mediante profecia. E isso acontecia, o reformador João Calvino explica, para provar, ouça bem, que o ofício ministerial não era conferido pelos homens de uma forma precipitada, senão que eram escolhidos pelo próprio Deus para desempenhar tal ofício. Era o caso do jovem Timóteo, irmãos. O propósito do apóstolo Paulo lembrá-lo dessas profecias é dizer: Timóteo, você conta com o meu apoio. Você conta com o apoio da igreja e principalmente com a graça e com a aprovação divina em seu ministério. Então, com isso, queridos, Timóteo deveria sentir-se estimulado, encorajado, obrigado a ser fiel no dever do qual for encarregado. E que dever era, irmãos? Paulo não podia ser mais claro. Combate o bom combate firmado em Deus. Se você já leu as cartas pastorais, você sabe que Paulo gosta de descrever o ministério ou a caminhada cristã com analogias muito interessantes, e uma delas é a analogia militar. Sabendo disso, queridos, nós podemos dizer que temos aqui a ordem de um general para um soldado, para ele preparar-se para a batalha mais importante, para lutar pela verdade. E esse é o propósito, como sabemos, pelo qual Timóteo estava em Éfeso. Era para opor-se aos falsos mestres e combater toda a falsa doutrina. A responsabilidade dele era extirpar a heresia e estabelecer a sã doutrina, o evangelho de Jesus Cristo. Então, o bom combate nada mais é do que a luta em favor da doutrina bíblica. É a luta em defesa do evangelho. E esse é o combate que perpassa toda a história da redenção. De Adão até os apóstolos. É a luta pela verdade. E essa luta, esse combate foi resumido na exortação da pequena carta de Judas, quando ele disse assim: eu exorto a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi confiada aos céus. Esse era o dever da igreja, irmãos. Esse era o dever do soldado Timóteo, preparar-se para lutar com todas as forças em defesa da fé, da sã doutrina, do evangelho. Como é que ele faria isso? Que armas ele tinha à disposição? Paulo diz no verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé. Essas duas virtudes, irmãos, fé e boa consciência, elas aparecem juntas 3 vezes, só em 1 Timóteo. E nas pastorais, Paulo costuma usar o termo fé para se referir à verdade bíblica. Então, quando ele diz a Timóteo, permanece na fé, ele está dizendo: Timóteo, não se desvie da doutrina apostólica. Não se desvie do evangelho que eu te confiei. Não flerte com falsa doutrina. Siga o evangelho genuíno. Mas além de fé, ele precisa de uma boa consciência. Como é que eu posso explicar em termos simples? Irmãos, uma consciência boa trata-se de uma consciência livre da culpa. É uma consciência que é cativa à palavra de Deus, que é obediente à palavra de Deus. E uma vez que a boa consciência tem origem em uma vida justa, Paulo está dizendo assim: Timóteo,
Você não deve só defender, pregar essa doutrina. Você deve viver de acordo com ela. Você não só defende a verdade, você pratica a verdade. Então, o bom combate, irmãos, seria travado não só com palavras, mas com ações. Timóteo defenderia e Timóteo viveria a palavra ou na sã doutrina. Então, fé e boa consciência se complementam, elas estão juntas. Juntas elas abominam o erro e vivem segundo a verdade. E essas são armas, irmãos, as quais nenhum soldado pode esquecer-se de usar. A fé e a boa consciência. Passando às aplicações, queridos, a primeira aplicação que o texto nos dá. Para vencer o combate, toda a igreja deve envolver-se na luta pela doutrina. Para vencer o combate, toda a igreja deve envolver-se na luta pela doutrina. Certa vez eu conversei com um irmão e ele me confessou o seguinte, ele disse: pastor, eu não me importo com essa coisa de doutrina. Para mim não faz a menor diferença se cremos na doutrina A ou B. Isso para mim não é o mais importante. Então, gentilmente eu corrigi, eu disse: meu irmão, pelo contrário, doutrina é o que há de mais importante na igreja. Doutrina é o que há de mais importante. Não é por acaso, irmão. Toda a história bíblica é marcada pela luta em favor da sã doutrina. É a preocupação que vemos no Antigo Testamento, a mesma que vemos no Novo Testamento. É pelo que Moisés, Elias, Jesus, Paulo, os apóstolos lutaram, irmãos. É o combate resumido na exortação de Judas, sobre a qual falei. Batalhem com diligência pela fé que vos fora confiada. E é o que tem acontecido em toda a história da igreja, meus irmãos. Em todos os capítulos da história recente, da história mais antiga, é a luta pela doutrina. Por isso, meu querido, ouça bem, nós não temos opção, a não ser, se somos de fato de Cristo, nos juntarmos a Paulo, Timóteo, ao exército do Senhor na luta pela fé. Todos, irmãos, somos soldados neste sentido. É claro que pastores oficiais estão na linha de frente, como Paulo e Timóteo, e têm ainda mais responsabilidade, mas todo cristão deve cooperar e assumir posição em favor da sã doutrina. Talvez você me pergunte: mas João, o que exatamente você tem em mente com sã doutrina? É o que foi revelado na Escritura, querido. Principalmente é o santo evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho da graça. A sã doutrina são todas as doutrinas centrais da fé cristã, irmãos, e que têm sido tão atacadas nestes dias. É a inerrância e a inspiração da Bíblia. É a doutrina da Trindade, é a soberania de Deus, a plena divindade de Cristo, sua morte vicária e expiatória. É a salvação pela graça mediante a fé. É a importância da membresia e da disciplina da igreja. É a necessidade de arrependimento. Santidade de vida. Tudo isso, queridos, e muito mais. Isso aqui é só uma fichinha. Está registrado nos símbolos de fé da nossa igreja. E nós precisamos nos manter firmes naquilo que confessamos, que é a sã doutrina. Por isso, meus irmãos, ouçam, vocês não podem flertar com o ecumenismo desses dias, que diz: ora, como o irmão simples disse outrora. Não, não é importante. Não faz a menor diferença. Porque no fim das contas somos todos de Deus. Se você crê A, B, X, Y, nós não acatamos esse tipo de ecumenismo. Doutrina é importante, sim. Muito menos, irmãos, flertamos com liberalismo, que põe em xeque, que semeia dúvida quanto às doutrinas importantes da nossa fé. E da mesma forma, meus irmãos, pastores e oficiais não podem ser omissos. Não podem ser negligentes em se tratando de proteger a igreja de doutrina nociva. E convenhamos, a melhor forma de preparar a igreja para o bom combate é com a instrução. Instrução, queridos, é a melhor arma, é a melhor munição que se pode dar a um soldado para enfrentar a batalha pela doutrina. Não é à toa, irmão. Nós vamos caminhar por toda a carta de 1 Timóteo. Você vai ver. A maior exigência de Paulo é instrui, lê a palavra, adverte. A preocupação de Paulo é com a instrução. Por isso eu digo com todo o temor do coração,
como uma advertência, antes de tudo, ao meu próprio coração. Um pastor que não faz da instrução a prioridade do seu ministério, que não faz da instrução prioridade no calendário da igreja, sabe o que acontece? Ele a coloca em risco. Ele faz dela um posto vulnerável no campo de batalha. E é disso que Satanás mais se aproveita, meus irmãos. De igrejas, louvado seja Deus, não é o caso da nossa igreja. De igrejas que priorizam entretenimento, culto show, pragmatismo, mensagem pobre de doutrina terapêutica, que massageia o ego, que diz o que você quer ouvir, mas não diz o que você precisa ouvir. Isso é um prato cheio para Satanás. Quando a igreja perde o foco na doutrina, irmãos, ela fica exposta aos bombardeios inimigos. Por isso, os líderes, nós vamos priorizar essa doutrina. A instrução nessa doutrina. Nós vamos estudar essa doutrina. Nós vamos manusear a Escritura com a intenção de instruir o povo. De fazê-los manusear corretamente a Escritura. De muni-los. E aí, meus queridos, nós vamos priorizar os momentos de instrução, sejam eles formais, aqui no púlpito. É por isso que você não pode se privar do culto ao Senhor. Você muitas vezes se deixa levar com um pensamento que parece ser inocente, mas que é perigoso. Não tem problema se eu for hoje. Meu querido, quando você se priva da exposição, quando você se priva da pregação da palavra de Deus, você está dizendo, eu não preciso dessas armas para continuar na batalha. Eu não preciso dessa munição que eu já tenho bastante. Você está correndo perigo. Você precisa valorizar a instrução formal e os líderes aproveitar todas as demais oportunidades para instruir o povo de Deus. Todas as atividades da igreja. E aí com isso, nós vamos aproveitar para equipar os santos para a batalha. E aí, vocês, meus irmãos, vocês precisam fazer bom uso do que a igreja oferece a vocês. E aqui eu faço uma exortação. Não são poucas as vezes em que as atividades que são exclusivamente dedicadas a ensino, elas são as que menos têm adesão. Escola bíblica, academia de liderança, vem se tratando daqui, né? E, irmãos, esse é um fato preocupante. Isso diz muito sobre a saúde da igreja. Então, meus queridos, não despreze as oportunidades que Deus tem dado para você crescer no conhecimento de Deus. Seja grato a Deus. Se você está numa igreja que zela pelo ensino e você tira proveito, você esforce-se ao máximo, reserve principalmente o dia do Senhor para você estar presente nas ocasiões de ensino. E não só isso, meu irmão. Estude a Bíblia. Estude com dedicação a Escritura Sagrada. Você, depois que vira crente, não tem jeito. Você vira um estudante de teologia. É você queira ou não. E aí, se você for um estudante negligente, você vai ser um soldado despreparado. Irmãos, no campo de batalha, isso não é o que nós queremos ser. Estude a Escritura. E só assim você será munido para ser um soldado eficiente. Em segundo lugar, a segunda aplicação. Para vencer o combate, nós precisamos zelar pela boa consciência. A partir do momento, irmãos, que a consciência deixa de ser boa, lembre-se, a partir do momento que a consciência deixa de ser submissa à lei de Deus, à vontade de Deus, a pessoa corre o risco de se desviar da fé. Em termos mais práticos, eu estou falando de alguém que professa crer certo, mas que vive errado. É alguém que alega ter a fé no Evangelho, na sã doutrina, mas que a nega com uma vida imoral e desobediente. E por incrível que pareça, irmãos, esse é um risco que todo cristão corre. E eu diria especialmente os mais jovens. Porque tudo começa com concessões que fazemos. Eu não vejo problema em difamar aquele irmão. Exagerar no álcool dessa vez não vai fazer mal, não. Não é tão grave eu ir na balada, no barzinho com meus amigos descrentes, participar de suas conversas imorais. Não tem problema, eu sou maduro o suficiente para isso. Não é errado eu me envolver com esse rapaz, com essa moça descrente, porque eu sou crente. Eu quero trazê-la à igreja. Ora, flertar não é tão problemático assim. Afinal de contas, eu não estou traindo literalmente.
Consumir conteúdo imoral na internet não faz de mim um pior pecador. Pequenas ilicitudes no trabalho não me fazem perder a salvação. Deixar de ir no culto. Não, se eu privar disso não vai fazer mal. Ouvir pastores, falsos pastores, pastores liberais. Não, eu sou maduro, eu consigo filtrar o conteúdo devidamente. E assim, meus irmãos, nós vamos fazendo concessões. Nós começamos a ser autoindulgentes. Fazemos vista grossas ao pecado, até o ponto que acontece uma tragédia. Sabe qual é? A consciência fica cauterizada. Ela não é mais sensível se você está obedecendo a lei de Deus ou não. Se você está vivendo segundo a vontade dele ou não. Por quê? Porque ela foi cauterizada. Ela deixou de ser uma boa consciência. E como nós vamos ver no texto, é exatamente o que aconteceu com Himeneu e Alexandre. Eles perderam, rejeitaram a boa consciência. Por isso, queridos, uma exortação para todos nós aqui. Vamos nos certificar de não só crer certo, mas de viver certo. Ou seja, praticar aquilo que se crê. Timóteo deveria guardar-se de uma vida imoral. É o que todo pastor fiel deve fazer. Guardar-se de uma vida imoral. Mas da mesma forma, é o que todo cristão deve seguir. É trazer a consciência cativa ao senhorio de Cristo. É viver não segundo o que eu acho, o que eu penso ser melhor, mas com base no que Deus diz ser o certo. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, das concessões que temos feito. Nos arrepender diante de Deus e trazer uma vez mais nossa consciência cativa à sua palavra. Amém? Nós estamos meditando no tema Batalha pela Sã Doutrina. Primeiro nós vimos, na Batalha pela Sã Doutrina, é preciso manter a fé e a boa consciência. Em segundo e último lugar, na Batalha pela Sã Doutrina, é necessário disciplinar e afastar os impenitentes. Na Batalha pela Sã Doutrina, é necessário disciplinar e afastar os impenitentes. Paulo primeiro advertiu Timóteo sobre o perigo. Na verdade, sobre a importância de manter a fé e a boa consciência. Para, na sequência, ele advertir sobre o perigo de perdê-las. Leia comigo verso 19 e verso 20. Ele diz: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ao início da carta, irmãos, Paulo relatou que a falsa doutrina dos hereges levou a conversações inúteis, contenda e loucura. Agora ele usa um termo ainda mais chocante e duro: naufrágio. E se você é como eu, quando você ouve esse termo, logo você é remetido ao que aconteceu em 1912, quando o famoso navio chamado Titanic, ele chocou-se com um iceberg. 1.517 pessoas foram mortas. Nós precisamos concordar, irmãos, todo naufrágio é uma tragédia, mas nenhum deles se compara com o naufrágio espiritual. E a pergunta a ser feita aqui é: mas como esses indivíduos chegaram a esse ponto? O apóstolo responde: tudo começa, olha só, quando se rejeita a boa consciência, que Paulo acabara de recomendar a Timóteo. Isso porque, usando a analogia dele, agora do naufrágio, a boa consciência é como o timão do navio, meus irmãos. E à medida que alguém começa a afastar-se da obediência a Deus, não submete a própria consciência à palavra, é como se ele estivesse dirigindo o seu navio na direção das rochas. Por isso, João Calvino foi assertivo quando ele disse o seguinte: a má consciência é a mãe de todas as heresias. A má consciência é a mãe de todas as heresias. Por quê, João? Porque a desobediência e a imoralidade, ela acaba levando a pessoa a desviar-se da fé. A desviar-se da fé. E Paulo ainda faz questão de deixar claro que isso acontece por escolha deliberada dos próprios indivíduos, pois eles mesmos rejeitaram a boa consciência para viver uma vida imoral e mais tarde repudiar completamente a fé cristã. E para confirmar isso, irmãos, para dizer que não é coisa da cabeça dele, Paulo recorre a dois exemplos conhecidos na igreja.
Himeneu e Alexandre. Quem eram esses homens? Alguns dizem que eram líderes na igreja de Éfeso, dos Efésios. Himeneu, queridos, é também mencionado na segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele disse o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Olha só a que ponto ele chegou. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de alguns. Alexandre, aqui possivelmente é o mesmo sobre quem Paulo alerta Timóteo na segunda carta também. Quando ele disse Alexandre, o latoeiro, capítulo 2 também, capítulo 4 na verdade, causou-me muitos males. Porque resistiu, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Você se lembra do que Paulo diz no verso 7 do capítulo 1? Esses dois homens se enquadram perfeitamente nessa descrição. Eles queriam ser mestres, mas eles não entendiam absolutamente nada do que falar. Eles eram hereges, falsos mestres. Eles pregavam o erro, queridos, e deturparam a glória do Evangelho. E uma vez que pregar uma falsa doutrina era um pecado tão grave para Paulo, ele diz aqui que os entregou a Satanás para serem castigados. Essa é uma expressão chocante, né? O que ele quer dizer com isso? Basicamente, essa é uma expressão que se refere à disciplina eclesiástica. Ela aparece também em 1 Coríntios 5,5, quando Paulo se refere à disciplina de um irmão que foi pego no pecado de incesto, imoralidade sexual. Ele disse assim: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que nós temos aqui, irmãos, é o que chamamos de excomunhão. É uma prática que veio da sinagoga judaica e que foi admitida também na igreja cristã para tratar e corrigir pecados. Acontece quando há um pecador que é incorrigível. Ele não dá provas de arrependimento. Ele não responde à exortação. Ele não deseja arrepender-se. O que acontece? Ele é cortado. Ele é removido da membresia da igreja, da comunhão do povo de Deus. Porque uma vez que a igreja é o âmbito do cuidado e da proteção de Deus, então quando o pecador chega a esse ponto, ele é expulso da igreja e ele é formalmente entregue ao domínio de Satanás, como um ímpio. Como um ímpio, um descrente. E sobre isso, irmãos, um comentarista ele traz uma consideração muito importante. Ele diz o seguinte: entregar alguém a Satanás não significa que a pessoa simplesmente deixa a congregação cristã e volta a viver tranquilamente na sociedade pagã. Era crido que essas pessoas estavam, de fato, expostas à maldade do maligno e a algum desastre efetivamente previsto. Himeneu e Alexandre, por exemplo, irmãos, foram excluídos da comunhão e de todas as bênçãos reservadas por Deus à igreja. Eles foram entregues ao domínio de Satanás como um castigo e foram publicamente reconhecidos como ímpios, descrentes. Mas por incrível que pareça, queridos, o texto deixa claro que Paulo fez isso pensando no bem espiritual deles. Porque em toda disciplina, irmãos, o propósito é curativo, não puramente punitivo. Isso fica claro porque Paulo usa uma expressão aqui que na NVI é traduzida assim, aprendam a não blasfemar. Ou seja, a disciplina tem um efeito pedagógico. A intenção de Paulo é que a disciplina tenha um efeito positivo. E ele nutre certa esperança de que por meio da aflição, do tormento, esses falsos mestres chegassem ao arrependimento e não mais blasfemassem contra o Evangelho. Pelo menos nesse ponto, porque a gente vê em 2 Timóteo que não teve jeito. Himeneu e Alexandre naufragaram de fato. Mas neste ponto, onde nós ainda, presumindo que nós não temos ainda conhecimentos de 2 Timóteo, é como se Paulo ainda tivesse esperança que eles podiam subir a bordo outra vez, escaparem do naufrágio. Primeira aplicação deste ponto, queridos, para proteger-se do naufrágio espiritual. Nós precisamos valorizar e fazer bom uso da disciplina eclesiástica. Não é por acaso que a tradição reformada tem reconhecido ao longo da história
que há 3 marcas da verdadeira igreja: a pregação da palavra, a administração fiel dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. E quando a disciplina ela é usada corretamente, segundo a Escritura, queridos, ela preserva a glória de Deus, a pureza da igreja e a restauração de pecadores desobedientes. Como eu falei antes, seu propósito é curativo, não simplesmente punitivo. E através da aplicação dela, por meio do concílio da igreja, irmãos, Cristo, ele quer promover o bem do pecador. Ele quer corrigir, restaurar, santificar o pecador. É claro, queridos, sejamos honestos. Há muitos casos de abuso de autoridade. De líderes que, por não seguirem o trâmite bíblico e por não possuírem o espírito de compaixão, de misericórdia, eles são abusivos na administração da disciplina. Mas isso acontece, como eu disse, porque é um desvio. Porque esse não é o intento. Cristo está pensando no bem. Mas, por outro lado, a igreja contemporânea caminha no outro extremo. Ela diz assim, não, as pessoas são sensíveis, não vamos ofendê-las. Fulano pecou, mas calma lá, o que será que ele vai pensar? Como é que ele vai se sentir? E aí, especialmente os líderes, por vezes, se sentem receosos de advertir e tratar pecado por medo da reação das pessoas. Faltas são cometidas, inclusive faltas recorrentes, e não há iniciativa em chamar pessoas ao arrependimento e à correção. E aí, irmãos, quando nós não usamos a ferramenta dada por Cristo para corrigir, para purificar a igreja, para tratar o faltoso, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma mentira, acreditando que é possível pecar e não ter consequência. Não é assim que as coisas funcionam. É óbvio, meus irmãos, que disciplina precisa ser administrada em amor, compaixão. O líder, o concílio não pode ser abusivo, cruel, frio. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nossa preocupação deve ser obedecer à Bíblia. Se amamos o Senhor, se nos importamos com a pureza da igreja, inclusive se amamos os nossos irmãos em pecado, nós vamos fazer bom uso da disciplina. Nós vamos seguir o processo que foi determinado por Jesus em Mateus 18. E assim, queridos, a igreja vai colher frutos disso. É claro que tudo começa com os oficiais da igreja. E como eu disse, os líderes não podem ser abusivos, cruéis, autoritários e também não podem ser coniventes com o pecado. De modo nenhum. Temos a obrigação de advertir os membros de nossa congregação para que se arrependam, corrijam seus caminhos. E isso vai, irmãos, é importante frisar. Desde faltas tidas como menos graves, por exemplo, uma ausência recorrente no culto ao Senhor. Isso é uma falta que merece advertência e correção. Mas também há faltas ou pecados considerados mais escandalosos. A disciplina aplica-se a ambos. E a nossa abordagem precisa ser bíblica, compassiva, misericordiosa. E aí, caso não haja arrependimento, caso o pecador se mostre incorrigível, nós vamos fazer exatamente o que Paulo fez com Himeneu e Alexandre. O concílio da igreja vai fazer. Que é excomungá-los. Entregá-los definitivamente ao mundo e ao domínio de Satanás, que é onde pertence. Mas por outro lado, se houver arrependimento, que é o que nós esperamos, se houver arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, o que é que deve acontecer com esse irmão? Ele vai ser restaurado. Ele vai ser acolhido em amor. E uma vez mais introduzido à comunhão da igreja, ao sacramento da ceia do Senhor. E vocês, meus irmãos, entendam, vocês também têm um papel importante na admoestação. Você sabia que se você tem conhecimento de um irmão em pecado, e você se exime de chamá-lo a arrependimento, você tem um problema nas suas costas. Você não pode ser conivente com o pecado. A Bíblia é clara em diversas passagens, onde diz que precisamos admoestar uns aos outros. Se o irmão está em pecado, você deve, em amor, chamá-lo ao arrependimento. E se esse irmão se mostra incorrigível, você aciona a liderança da igreja para tratar
o caso. Mas no fim das contas, irmãos, entendam o seguinte: a disciplina tem um efeito positivo sobre toda a igreja. Ela glorifica a Deus. Ela preserva a pureza da igreja. Ela trata o faltoso. Ela busca o arrependimento, a restauração dele. E principalmente, que eu acho que é o caso pensado por Paulo aqui, ela enche a todos com um espírito de vigilância sobre si mesmo. Ela nos faz permanecer alertas quanto ao perigo de naufragar. Andar fielmente. Que Paulo diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, no fim das contas, ela tem um efeito positivo sobre toda a igreja. Em segundo e último lugar, se não queremos naufragar na fé, não, ouça isso, meu irmão, não podemos nos desviar do Evangelho. E aqui há uma questão curiosa, um dilema para muitos. Como é que nós devemos entender os casos de apostasia na Escritura? Como de Emeneu e Alexandre. Primeiro, eu posso dizer que não há nenhum indício na Escritura de que esses dois tinham fé salvadora. Nenhum. E o apóstolo João, lidando com o mesmo problema, ele escreveu em sua primeira carta o seguinte, falando sobre os anticristos. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nem todo que se diz cristão é cristão, irmão. Nem todo que é batizado é salvo. Nem todo que frequenta por um momento a comunhão da igreja, que tem seu nome na membresia no hall de membros, que participa do culto, que às vezes toma parte no sacramento, nem sempre essas pessoas são salvas. Não é à toa que todos nós conhecemos casos de pessoas assim, que fizeram parte da comunhão da igreja, depois se ausentaram dela e mostraram que de fato nunca pertenceram ao Senhor. E geralmente, queridos, isso fica claro quando eles passam a rejeitar o Evangelho. Quando deliberadamente desprezam o Evangelho que afirmavam crer. E nesse caso dos homens de Éfeso aqui, eles perverteram a cruz, queridos. Eles blasfemaram o nome de Cristo. Eles blasfemaram a graça. Eles semearam contenda na igreja, desviaram para contenda, para genealogia, fábula. Eles abandonaram a boa consciência. Uma vida de obediência. E é claro que eu creio que o pecador que foi eleito por Deus, que foi remido pelo sangue de Cristo, ele não pode perder-se, meus irmãos. Mas todo caso de apostasia foi registrado na Bíblia para que fôssemos chacoalhados, alertados, despertados para um estado de vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para isso, ouça com atenção a exortação. Não se afaste do Evangelho. Não despreze essa mensagem. Não perverta a cruz. Não ignore a Cristo. Não rejeite a oferta de salvação. Senão você vai afundar. E desse naufrágio, o naufrágio do juízo de Deus, ninguém poderá sobreviver. Então ouça o Evangelho na noite de hoje. Você é um pecador. Por suas próprias obras você está perdido. Você já está naufragando. E a não ser que você suba a bordo de Cristo, que você agarre-se a Ele como sua única esperança de salvação, que você confie nos seus méritos, que você apegue-se ao sangue vertido no Calvário, que você apele à graça de Deus, você será salvo. Você será salvo. Escape das ondas da condenação. Suba a bordo de Cristo. O que há em comum nas grandes batalhas travadas ao longo da história? A melhor resposta que eu encontrei: toda batalha é movida pela verdade. Por aquilo que se crê ser a verdade. E é para isso que Paulo preparou Timóteo para lutar. E é pelo que nós devemos estar prontos para lutar. Você está disposto a lutar pela sã doutrina? Você está disposto a manter-se firme pela verdade, pelo Evangelho? Que Deus nos ajude. Vamos orar nesse momento?